Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro de preparação para o duelo diante da equipe do Mirassol. Informações sobre Luiz Sinisterra, o que tá faltando aí para ele ser jogador do Cruzeiro. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo de preparação para o duelo diante da equipe do Mirassol. O Cruzeiro vai fechar a rodada de número 20, hein? Começa o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro diante da equipe do Mirassol no turno. Foi vitória por 2-1, aquele jogo no Mineirão, e agora o Cruzeiro inclusive desafiando o Mirassol, que não perdeu em casa nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Então é jogo importante, jogo difícil. O Cruzeiro vai muito desfalcado. O técnico Leonardo Jardim vai usar inclusive os dois últimos treinamentos para definir o que ele vai fazer na lateral direita. O William será baixa neste compromisso, assim como os outros três que estão suspensos, e vamos aguardar. O jovem Otávio até vem treinando. Ele é lateral direito do Sub-17, mas pouco provável que ele até seja relacionado para este compromisso. Poucos treinamentos, não vai entrar numa situação dessa, né? Mas claro que vem participando ali dos treinamentos no profissional, até para ficar com mais bagagem, né? Começar a vivenciar ali o que uma categoria profissional tem de diferente em relação à categoria de base. Então é aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim aí. Tem uma expectativa legal, porque depois de muito tempo o Cruzeiro terá um time descansado, né? O Cruzeiro folgou 2 dias durante a semana, voltou aos treinamentos na quarta, então só joga na segunda-feira. É tempo mais do que suficiente para todo mundo ficar 100% fisicamente e fazer um grande jogo diante da equipe do Mirassol. Tem uma situação importante para esse jogo, e o Cruzeiro, claro, já com certeza fez um contato na CBF, é que a arbitragem é toda do Rio de Janeiro, hein? Atenção aí, porque vimos o que aconteceu com o VAR no último jogo e o cidadão era do Rio de Janeiro. Então, o Cruzeiro já obviamente está ciente, mas a CBF soltou a escala que tem Bruno Arleu de Araújo. Eu até acho ele um árbitro ok, dentro do que a gente tem aí de futebol brasileiro, né? E no VAR está Carlos Eduardo Nunes Braga. A turma é quase toda do Rio de Janeiro, somente ali o quarto árbitro, que não é do Rio de Janeiro. Então vamos ver, né? Que essa turma vai aprontar aí no duelo de segunda-feira lá diante da equipe do Mirassol. A rodada ela começa neste sábado e só termina com o jogo do Cruzeiro na segunda-feira. Eu sei que tá todo mundo aí muito ansioso sobre questão de mercado e de Luiz Sinisterra. Não tem mais nada, essa que é a verdade, para a gente atualizar, né? Acho que a última atualização vai ser o jogador chegar em Belo Horizonte para complementar os exames. Informação que a gente tem é que alguns dos exames ele já iniciou lá mesmo na Inglaterra. O que falta é definir o dia que ele vai viajar, que ele vai chegar. Então, para ter uma informação aí possível, né, até o final da outra semana. E por que eu falo isso? O Luiz Sinisterra, ele precisa acertar detalhes ali da mudança, né? Ele está deixando o país e a expectativa é de que daqui a um ano ele não retorne lá para a Inglaterra, né? Porque o Cruzeiro vai trabalhar aí para que ele fique alguns bons anos na Toca da Raposa 2. É um investimento que vem sendo feito importante. O Cruzeiro, depois de muita busca, muita procura, muita avaliação, muita conversa, conseguiu chegar no nome de Luiz Sinisterra. No início,
uma negociação que era vista como muito pouco provável, mas muito pouco provável mesmo. Já falamos sobre isso aqui, o Luiz Sinisterra, nos últimos anos, ele movimentou quase 50 milhões de euros de transferência, e o Cruzeiro, com muito jogo de cintura, com paciência também, né? Conseguiu chegar em um denominador comum, não apenas com Luiz Sinisterra, que recebe um salário, ninguém vai ser comprado duas vezes por essas cifras e ter um salário baixo, né, pessoal? Isso aí é meio básico, a gente já vem falando já falamos sobre isso durante um bom tempo, mas o jogador também, ele gostou de tudo que ouviu do Cruzeiro, quer jogar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Colômbia, quer voltar a atuar em grande nível, quer voltar a estar 100% fisicamente. Então, as coisas foram caminhando para um desfecho mais do que positivo, né? E ao longo dos dias, a cada dia, mais conversa, mais avanço. Na terça-feira, quando a gente trouxe a informação em primeira mão, uma negociação que já estava muito bem encaminhada, mas faltando ali alguns pontos para serem definidos. E hoje o que a gente pode dizer é que o que falta somente é o Luiz Sinisterra acertar esses detalhes da saída lá do Bournemouth. O time até fez um grande jogo, hein? Começando a Premier League diante do Liverpool, mas acabou o clube do Luiz Sinisterra, ainda o clube dele, acabou perdendo por 4-2 diante de um baita time, né? Que é o Liverpool. E aí ele vai acertar todos esses detalhes, questão de moradia que ele tem e tudo, né? Não é simplesmente assim, como eu já falei também, só arrumar a mala, trancar a casa e um abraço, tô deixando o país, claro que não. Então ele vai precisar aí de alguns dias ainda, mas até, repito, o final da outra semana, o Luiz Sinisterra estará em Belo Horizonte, porque o Cruzeiro conta com o jogador. Claro que quanto mais cedo chegar, melhor, porque a ideia é que ele já comece a treinar normalmente e fique à disposição o mais rápido possível para o técnico Leonardo Jardim. Mas em termos de valores, de acertar detalhes, isso já não tem mais o que fazer por parte de todos, né? Cruzeiro, staff do jogador e clube inglês tem todo um acordo aí já apalavrado e tudo só será assinado depois que ele chegar, complementar os exames e assinar o contrato com o Cruzeiro para ser oficialmente anunciado. Mas, repito, é uma negociação muito bem encaminhada e faltando somente entrar no avião e chegar aqui em Belo Horizonte. Claro que a gente traz uma informação aí sempre com aquela cautela, né? Mas tem tudo mesmo para Luiz Sinisterra ser o jogador que o Cruzeiro buscava para essa beirada e para ser uma peça importante para o técnico Leonardo Jardim. Depois, ou enquanto isso, né, o Cruzeiro também trabalhando em outras frentes para achar mais uma opção aí para o ataque, porque os alvos são definidos ou foram definidos desde lá atrás. O Cruzeiro buscava 2 atacantes e vai buscar, um sendo Luiz Sinisterra, o outro ainda vamos aguardar.